No ano de 2000 e lá vai cacetada, aconteceu uma guerra nuclear que deu fim aos animes. Osamu Tezuka foi revivido como um ciborgue e entrou em conflito contra seu maior inimigo, o Mecha Hayao Miyazaki. A desgraça foi tanta que os únicos requisitos de que um dia esses desenhos existiram foram umas fitas VHS que continham... Oi, Jojobon, eu sou o figurante, bem-vindos a mais um podcast, meus amigos. Que saudade eu estava disso, exatamente, faz praticamente ou até mais de um ano, já perdi as contas de quanto tempo não saía episódio novo do nosso querido podcast, meus amigos. Vocês não fazem ideia da saudade que eu estava, da vontade que eu estava de voltar a falar com vocês, a estar nessa vibe do podcast que é única pra mim, assim. Ele me faz muito bem, ele funciona muito bem em mim e é sempre um prazer estar aqui abordando esses assuntos, tendo um papo legal, tendo um papo bacana. Então, assim, eu até pensei em voltar com um episódio só falando o porquê demorou tanto pra voltar, o porquê desse hiato e tudo mais, mas eu falei, cara, isso seria broxante, né? Vocês querem conteúdo? Vamos ter conteúdo, meus amigos, tem de sobra, assim. Depois de tanto tempo eu fiquei pensando no que eu podia fazer, tudo mais, então eu vim preparado, mas claro, se vocês tiverem a curiosidade de querer saber os motivos pelo qual demorou tanto para voltar a ter esse podcast, me perguntem. Talvez eu faça até um podcast explicando também, né? Eu acho que é saudável a gente ter esse papo, né? Mas a volta eu achei que tinha que ser que nem nos velhos tempos, né, meus amigos? Eu achei que tinha que ser em alto estilo e com um tema muito legal, um tema que é a cara do podcast e eu não podia trair de novo as minhas convicções, sabe? Eu tinha que ir pra frente, assim, eu tive a ideia, então agora é o momento certo, tudo se voltou e o momento era esse, então estamos de volta, assim, eu sei que vai ser difícil ainda reunir o pessoal de novo, né, assim, eu sei que teve bastante gente, talvez, que deixou de acompanhar até o podcast por ficar tanto tempo sem ter, vai afastando e tudo, mas avisem, mas se você tem algum amigo que gosta do podcast, que assistia, que ouvia, fale pra ele, dê um toque pra ele que tem podcast novo, que voltou a sério. Então, se você tem uns amigos que acham que vão gostar desse tipo de conteúdo também, compartilha lá com eles, sabe? Dá um toque pra eles, assim. A gente vive numa era tão rica em podcast, só que, infelizmente, tem muita gente desanimando, sabe? Tem muitos dos amigos que eu assistia, que eu ouvia, estão parando, assim. Então, é uma era muito romântica dos podcasts, assim. Embora tenha os mesacasts que dominaram por um tempo e agora todo mundo já viu que não é tão interessante assim, e aí sobraram só os mais românticos mesmo. E eu, como um romântico, estou aqui de volta, assim, enquanto muita gente tá parando, eu resolvi voltar e voltar com tudo, sabe? Eu vou manter uma frequência, sabe? Isso eu garanto pra vocês. Não vai ser semanal, sabe? Eu acho que não faz sentido esse podcast ser semanal. Ele é uma coisa que precisa de tempo pra digerir, sabe? Precisa de tempo pra você marcar, assim, sabe? Pra você assistir no seu tempo também, ouvir no seu tempo. Não quero apressar ninguém. No mundo tão apressado de hoje também, eu prefiro dar um tempo, dar uma pausa. Então eu vou tentar manter ali meio que um quinzenal ali. Às vezes não, às vezes sim, mas vai ter uma frequência sim, vai ser interessante, então isso é uma das novidades. E a estética do podcast também, vocês podem ver que tá diferente, né? Infelizmente, ficou impossível eu trazer exatamente igual, mas tem um efeitinho aí, sabe? Eu falei que eu só ia voltar com o podcast se eu conseguisse achar um efeito minimamente interessante. Então eu sei que perdeu um pouco do molho, mas a gente se renova e a gente vai pra frente, assim, tecnologias foram perdidas e tem coisas que acabaram ficando no passado, mas o futuro guarda muita coisa boa pra gente, meus amigos, não tenham dúvidas disso. E eu tô muito feliz, sabe? Nossa, eu tô aproveitando esse comecinho aqui pra falar com vocês, porque eu tava com saudade de vocês, eu espero que vocês não tenham me esquecido, não tenham tido saudades de mim também, porque esse aqui é o meu projeto principal, isso aqui é o meu sonho. E depois de muito tempo eu consegui, de fato, voltar, ter a cabeça bacana pra continuar tocando barco.
E é isso que nós vamos fazer hoje. Eu falei tanto que era um tema especial, que era um tema legal, que eu não ia deixar a peteca cair. E vocês perguntam, qual é o tema, figurante? O que você tá falando? O que você quer dizer? Bem, vocês provavelmente já viram o título, mas eu gosto de imaginar que a primeira impressão de vocês está sendo no boca a boca. Vocês só clicaram ali e querem saber mais sobre o assunto, mas o tema, na verdade, é uma pergunta que eu faço a vocês e que eu também vou responder. Respondam aí nos comentários pra mim, que eu ficarei muito satisfeito em ler, tanto no YouTube, tanto no Spotify, né, que agora lá também tem os comentários, e lá, meus amigos, ajuda bastante também, assim como no YouTube, e eu gosto muito, sabe? Isso que é o mais importante, eu adoro ler seus comentários, ler suas experiências, e a pergunta que eu vou fazer pra vocês é: que anime te fez gostar de animes? Olha só que pergunta simples, que pergunta boba, mas ela responde muito, sabe? Ela fala muito sobre a gente, sobre a nossa personalidade, sobre a nossa experiência de vida, e aquela coisa, né? Os animes moldam caráter, meus amigos, não tem como. E eu faço essa pergunta: que anime te fez gostar de animes? E não preciso responder agora, não, vamos lá, ouçam esse podcast inteiro, vamos fazer alguma coisa, lavar uma louça, dar uma varrida no quarto, sei lá. E aí depois que vocês tiverem em mente uma história bacana, aí sim vocês vêm e comentam lá no seu tempo, assim, sem se apressar. Se vocês estiverem de boa, vão lá, deixa um comentáriozinho, que eu faço questão de ler. E vai ser muito saudável essa interação. E bem, eu vou responder pra vocês, né? Isso não tenha dúvidas que eu vou fazer, mas claro, a gente tem as nossas dinâmicas aqui. Eu não esqueci, meus amigos, eu estava guardando pra isso, pois tem os nossos gloriosos merchans, meus amigos. Isso mesmo, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, e aqui eu faço com gosto, porque eu tenho que vender meu pão de alguma forma, e aqui é onde eu sou mais sincero com vocês. Então, se vocês gostam desse podcast, se vocês querem apoiar ele de alguma forma, claro, você já comenta, curte, compartilha, isso me ajuda de montão. Mas se vocês quiserem ajudar também financeiramente, que é uma boa ajuda, porque vira e mexe tem que comprar um equipamento, eu tô sempre tentando melhorar, e eu já consegui muitas conquistas por causa disso, sabe? O próprio computador novo que agora eu tenho, e é o primeiro podcast que eu tô gravando nesse computador, como o mundo é maluco, vejam só, sabe? E tudo isso também foi graças ao apoio que eu tive pelo Apoia-se, também o apoio que eu tive pelo Pix e tudo mais. Então esse dinheiro faz uma diferença absurda. Então, se você tem condições e quer, principalmente se você realmente quer, vai ter o link aí na descrição do nosso Apoia-se, né, que é o Apoia-se, apoia.c/figurante podcast, né? Se vocês digitam aí, vocês vão direto pra lá, mas tem aí na descrição também. E tem também o nosso Pix, caso você queira mandar qualquer quantia, é figurantepodcast@gmail.com, e qualquer quantia vai ajudar muito. E uma coisa que eu falei do Apoia-se, que um dos benefícios, né, o benefício de você fazendo além de ajudar, é justamente receber ali os podcasts, os vídeos e tudo mais antecipadamente, sabe? Isso é um compromisso que eu tenho, e sempre que eu termino de editar, eu já jogo lá pra vocês no e-mail. Então, pensem com carinho. Lá também tem um textinho bem bacana que eu fiz lá no começo, sabe? Ele representa muito pra mim, muito dos sonhos que eu ainda tenho, que eu ainda vivo. Aquela coisa, sonho que sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. E não só isso, eu tenho outros projetos também, sabe? Eu sempre falo pra vocês, sigam lá no Batidão do Kawaii Reino de Sul, a gente tá no Facebook, tá no Instagram também, vocês conseguem nos achar lá, no Twitter, vez ou outra a gente aparece. Tem também a minha página de capas de álbuns com temas de anime. Vocês podem achar em qualquer lugar, em qualquer rede social, com @álbunsbr_animes, sabe? Vocês vão achar por aí. É um projeto que eu tô bem feliz com ele, assim, eu tô integrando cada vez mais, né? E eu ficarei feliz se vocês forem lá. Eu tô querendo fazer essa união de todos esses mundos, trazer todo mundo pro mesmo barco, e é um trabalho de formiguinha. Eu vou conseguir com o apoio de vocês, mas dito isso, acho que finalmente nós já passamos do nosso ritualzinho aqui, estamos aptos a rodar a nossa gloriosa vinheta novamente, para enfim começarmos esse episódio tão especial que marca a volta do nosso podcast. Não é um podcast de ensaio, porque eu não ensaiei. Também não é filosofia de boteco, porque eu não bebo. É apenas um desabafo. Então, meus amigos, que anime te fez gostar de animes? É uma pergunta tão simplória,
mas me levou a 1000 lugares, isso mesmo, me levou a muitos lugares, me fez voltar lá pra infância e rever as minhas experiências, assim, porque eu falo pra vocês, anime molda caráter, sabe? E a gente sempre encontra um anime ali que vai moldar o caráter da gente, que a gente vai pegar valores, que a gente vai ter apego aos personagens, à história, a gente vai se imaginar naquelas situações, naquele universo, naquele mundo, a gente vai brincar com toda aquela trama, a gente vai brincar com nossos amigos. E, e essa pergunta me fez essa viagem no tempo, e foi uma viagem muito boa, sabe? Eu revi muitos momentos maravilhosos que eu tive, assim, sem iguais, eu digo pra vocês, assim. Foi muito bom essa fase de crescimento, porque essa é uma pergunta que ela é até um pouco interessante na minha resposta, eu posso dizer pra vocês, porque não existiu um anime que me fez gostar de animes, pois eu já nasci no berço dos animes, assim. Meus tios, eles gostavam muito, eles me fizeram questão de introduzir logo que eu nasci, sabe? Logo que eu nasci, eles já estavam mostrando coisas pra mim, assim, desde as primeiras memórias que eu tenho, eu já desde que eu já me conheço por gente, né? Eu já tô lá assistindo animes, tokusatsu e tudo mais, porque eles têm essa culpa, sabe? Eles já sempre me mostravam os animes ali de todas as formas possíveis. E eu cresci assistindo, cresci amando. Mas eu tenho muitas memórias boas e que foram construindo, sabe? Foi uma construção para chegar no que eu sou hoje. E eu falo para vocês sem medo nenhum, sem vergonha nenhuma de que os animes são parte da minha vida. É uma parte essencial da minha vida, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Porque hoje a gente vive num mundo tão cínico que falar daquilo que a gente gosta às vezes é um grande desafio. Porque as pessoas não conseguem mais ter amor, ter mais paixão. Tudo é um cinismo absurdo, é um niilismo muito fraco e nocivo para nossa alma. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás e reconhecer as coisas boas que nós gostamos e que nos fazem bem. Não é pecado nenhum a gente ter nossos hobbies, não é pecado nenhum a gente apreciar as nossas artes. E sim, meus amigos, animes são artes, assim, tem todo um debate sobre jogos, sobre animes, mas se tudo isso utiliza da arte, por que ele não vai ser um pacote com a arte em si, sabe? Então, não deixem ninguém te enganar, não deixem ninguém te julgar pelos seus gostos, meus amigos. Os animes são muito legais, assim, tem muita coisa boa que você pode tirar deles, é uma forma de arte, uma forma de expressão. Atrás de todo anime tem uma equipe trabalhando nisso, tem muita gente focada nisso, não só isso, tem a genialidade de um autor que venceu na vida, que em meio a tantos outros conseguiu fazer um mangá, e seu mangá se destacou e até chegar numa editora ali, até chegar as cabeças ali da indústria dos animes, os caras deram aval, puxaram uma equipe, os caras trabalharam que nem louco, trabalharam em condições insalubres pra fazer algo decente, às vezes nem é tão decente assim, mas é o que temos, meus amigos, é o que temos, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que um anime pode moldar caráter, porque ele tem valores, e é isso, sabe? Os valores muitas vezes são que o destacam de todas as outras obras, de obras de outros países. A cultura envolvida nos animes é muito rica, isso em qualquer parte que nós podemos olhar. Claro, tem animes que tem mais valores, tem animes que tem menos, mas depende da intenção. E eu quero falar pra vocês tudo isso na visão de uma criança que tá crescendo, assim, uma criança que tá aprendendo o que quer saber da vida, o que quer ser, o que não quer ser, o que é certo, o que é errado. E eu falo por mim, mas talvez eu esteja falando por muitas pessoas. Depois que uma criança vê um anime, ela não quer saber de outro tipo de desenho, meus amigos, não tem como. Essa foi a minha experiência, porque animes são especiais e animes se destacam do resto, porque na maioria das vezes, tratando de desenhos de ações, né, agora eu vou falar de shonens de porrada, especificamente porque é o que mais passava na TV aberta, né, o que eu mais tive contato desde que eu nasci, e é que tá, meus amigos. Pensa no seguinte, tipo, eu vou pegar um desenho bom de ação, só pra poder comparar, mas sem desmerecer esse desenho bom de ação americano. Sabe? Porque na TV era isso, ou era desenho americano de ação ou era anime, sabe? Era difícil ter outros tipos de desenho. Claro, a gente pode ter até tipo um Tintin, que é desenho europeu, e eu amo Tintin. Só que eu tô querendo comparar com os americanos porque os americanos têm um déficit nessa parte. Tipo, pra mim não tem ninguém que faça
que fazia, no caso, né? Porque agora tudo tá diferente, mas ninguém fazia desenho de comédia tão bem quanto os americanos. Tanto é que eles tiveram a Era de Ouro lá, eles têm a Disney, né? Mickey Mouse, eles têm o Pernalonga, que é engraçado pra caramba, eles têm o Pica-Pau, que pra mim é o maior de todos, assim, é o que eu mais tenho carinho, mas os outros também são fenomenais. Então, em termos de comédia, não se discute. Agora, em termos de ação, o Japão é imbatível, cara, porque aqui é a comparação que eu quero fazer pra vocês. Eu imagino você assistir He-Man. He-Man desenho bom pra caramba, cara. Eu adoro o Esqueleto, o He-Man, cara. Esqueleto sou fãzaço, assim. Eu acho engraçado pra caramba. Tudo que envolve o Esqueleto, assim. Então marcou muito minha infância. Mas é que tá. Você tem He-Man passando num lado e Cavaleiros do Zodíaco passando no outro. Não tem comparação, meus amigos. Porque ali... Eu vou listar aqui uns motivos, assim. Cara, He-Man é interessante, mas ele sofre de ser um desenho americano que tem até uma vibe legal, tudo, mas primeiro, ele é episódico. Ele é puramente episódico. Raramente tem uma parte ou outra, e se existe, de alguma forma. Outra coisa, a mensagem dele, a mensagem que ele quer passar é muito fraca, porque geralmente é uma lição de moral única. É a lição de moral do episódio, tanto é que tem os conselhos do He-Man. Quem nunca viu isso, né? Tem aquelas páginas no Orkut, no Facebook e tudo mais, dos conselhos do He-Man. Que no final era algo caricato. Tipo, o episódio girava em torno de eles aprenderem uma lição de moral. Então ele era muito moralista no sentido real da coisa, no sentido literal da coisa, ele era um desenho moralista. Então era um desenho que botava o dedo na sua cara e falava, ó, não faz isso não faz isso, e tudo bem. Sim, as mensagens eram boas, tudo bem, uma criança. Mas aquilo muitas vezes subestimava ali o caráter de uma criança, porque os pais ali deveriam ensinar aquelas coisas, mas em contrapartida, cara, os animes, eles vão muito mais a fundo nas mensagens que ele quer passar, sabe? Eu vou pegar Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, sabe? É um anime extremamente dramático, mas ele mostra bons valores, mostra ali a lealdade dos amigos, de lutar por aquilo que você acredita, de lutar pelas pessoas boas, de sacrificar pelo bem, sabe? Ele é muito dramático, cara. Cavaleiros do Zodíaco é extremamente dramático, e isso que é muito bonito. Sabe? Toda hora os caras estão ali gritando, estão dando o máximo, estão no chão, estão apanhando, mas eles não desistem. Eles lutam por algo maior e eles querem fazer aquilo que eles acreditam. Então, você vê como é uma mensagem muito mais pesada, uma mensagem que não, assim, em momento algum, bota pra baixo a questão de uma criança estar assistindo, não, uma criança vai se interessar por aquilo. E, de novo, uma criança que assiste aquilo não quer mais saber de outro tipo de desenho de ação, sabe? Aquilo ali é o que ela quer, sabe? Porque, de novo, eu não vou ser ingênuo aqui de não falar, cara, a porradaria é insana, sabe? Pegando Cavaleiros é sangue jorrando pra tudo quanto é lado, é aquela trilha sonora ali impecável, pocando de fundo ali, estourando tímpano, sabe? É a gritaria, é o cara concentrando o poder ali, soltando tudo que tem, as armaduras que são extremamente bonitas, é o cosmo ali, sabe? Então é tão bonito um desenho japonês que quando você vê você não quer saber de outra coisa. Pelo menos eu falo por mim, mas eu, como eu disse, eu devo estar falando por muitas outras crianças que viveram essa época, cara. É um divisor de águas, assim. Eu falo por tudo, de novo, cara. As mensagens do Cavaleiro do Zodíaco são muito bonitas, assim. Tem mensagens, o cara vai até num negócio, num cenário tão pagão, digamos assim, com tantos deuses, assim. Os caras ainda falam de Deus ali no meio, o yoga ali, tudo mais, cara. Aquelas cenas com a mãe dele. Tipo, olha só, quanta lição a gente aprende sem ser algo moralista, algo que é fluido, algo que é pra frente ali, que faz você aprender, você sentir, você ter empatia. Então ele tem valores reais sendo trabalhados ali, sabe? Isso é o que importa. Então esse é um divisor de águas muito grande em relação a qualquer outra coisa que você podia ser. Então, se eu já fui exposto a isso logo de cara, como é que eu ia ter saco pra aguentar os outros animes, meus amigos? Os outros desenhos, na verdade, os animes não. Os desenhos americanos, cara, como é que eu ia ter saco pra aquilo? E aqui eu não tô pagando de de falar, só porque tem sangue, não. Porque eu falo, desenhos europeus, pra mim, são muito mais legais do que os americanos em si. Porque os desenhos europeus ensinavam muita coisa, sabe? Eu fiz um podcast inteiro lá, do No Batirão Cast, falando sobre os desenhos da cultura, que em sua maioria era
eram ali desenhos europeus e tudo mais, que ensinavam coisas, sabe? Tipo, o Pequeno Urso, vibe indescritível, os camundongos lá, ensinava geografia, história, e era muito mais fluido. O próprio Tintin, cara, deu uma riqueza cultural gigantesca. Então você conseguia aprender. Agora, o desenho americano era muito moralista, assim, sabe? Era nesse sentido da palavra, principalmente os de ação, sabe? De resto dá pra você dar um braço a torcer. E então, é por isso que eu falo pra você que o anime é o diferencial, sabe? Os tokusatsu, cara, nossa, como você aprende com tokusatsu, assim, sabe? Tem lembranças de Jaspion, Flashman, Changeman, Kamen Rider. E aqui eu tô falando de alguém que não viveu a época da Manchete. Eu sou dos anos 2000 e mesmo assim eu tive contato com tudo isso graças aos meus tios. Então você vê como é algo que é de nascença praticamente. Eu já nasci com esse fardo de gostar de animes, de tokusatsu e tudo mais, sabe? Então você vê que é uma coisa bem bacana tudo isso, assim. Sabe? E claro, eu cresci com isso, meus tios deram um toque, mas depois eu fui criando minha própria personalidade com os animes que eu gostava ou não, indicando animes pra eles também. E eu vou contar, sim, toda essa trajetória que eu tive, porque só de pensar nisso, olha só, essa reflexão veio de um post, assim, de um post como qualquer outro no Twitter, sabe? Sim, tinha lá um postzinho no Twitter com essa imagem e tudo. Eu olhei e falei, caramba, isso aqui dá um puta tema legal pro podcast. Aí eu fiz um tweetzinho lá, fiz o tweet lá e salvei. Falei, não, isso aqui eu vou guardar pra mais tarde. Então, é aqui que se inicia, né, meus amigos, assim. Sabe, pra uma criança existem poucas coisas que são mais mágicas que um anime. Sabe, eu falo isso com toda certeza. Depois que você vê um, você não quer ver outro, assim. Tipo, ele vai na nossa inocência e ele não subestima a nossa inteligência, sabe? Ele é tudo legal. E eu falei de tantos pontos, mas outro também, cara, uma história contínua, sabe? É tão difícil achar uma história contínua naquela época, né? Nos outros tipos de desenho, sabe? Lá desenho tudo episódico e tudo mais, monstro da semana, assim, assado, mas raramente tem uma história muito contínua. E os animes eram isso, eram arcos, eram temporadas ali. Tipo, era você ver as 12 casas, assim, e tudo mais. Então, era incrível. E falando desses momentos, eu tenho que ir pra parte mais legal que eu queria falar pra vocês, que era a parte mesmo que eu falo da origem concreta dos animes que eu fui assistindo. Assim, vocês vão ver o quão mágico era, assim, o quanto isso encapsulou a minha vontade de assistir animes e como isso foi mágico na minha vida. Que eu vou falar de 3 tópicos, assim, 3 assuntos que se conectam e depois quero ver se vocês percebem a conexão, para vocês entenderem essa magia dos animes que tanto falamos aqui no podcast. Vocês vão ver a origem, isso mesmo, de onde surgiu tudo isso, de onde surgiu até esse canal, sabe? Foram acontecendo coisas e coisas até ser possível a criação desse podcast. Então vocês vão ver o gênesis de tudo isso. Eu vou falar pra vocês de uma das primeiras memórias que eu lembro vendo anime na minha vida. E começou com os meus tios querendo me mostrar Cavaleiros do Zodíaco, isso mesmo. Com a força que vem de Pegasus, ele detona numa batalha. O misterioso filho encara os desafios como dragão. Leonga de Cisne, um lutador que faz tremer qualquer inimigo. Shun de Andrômeda, um dos mais incríveis guerreiros do planeta. E o poder do indestrutível Ikki de Fênix está no fogo e na tempestade. Nesta segunda, começam as aventuras dos Cavaleiros. Falei tanto dele aqui e é dele que eu vou falar agora novamente. E eu lembro que a parte mais marcante de tudo isso foi do primeiro dia. Que eles falaram, nossa, vai ter um desenho legal, Paulo, você tem que ver. Sabe, é um desenho assim muito bom, a gente cresceu assistindo, não tem outro igual. Eu fiquei todo ansioso, eu lembro de ficar horas ali em frente à TV. E o momento mais marcante era a espera. Sim, meus amigos, a espera, porque tinha um maldito programa do Leão Lobo que não acabava nunca. Sabe, eu era uma criança muito nova, tudo, e eu gastava muita energia, então ia chegando ali à noite, ia ficando com sono, e a luta contra o sono era dura, sabe, era dura, mas eu tinha que aguentar o Leão Lobo. Eu lembro de ficar revoltado, falando, caramba, esse homem não para de falar, esse cara não cala a boca nunca, não começa meu desenho, eu quero assistir.
eu lembro de ficar, disso ser um marcante, sabe? De ficar esperando ali o Leão Lobo. E de muitas vezes eu nem consegui ficar acordado até os Cavaleiros, sabe? Mas sempre que eu conseguia era um prêmio muito grande, sabe? Era coisa sem igual, uma coisa surreal, mas o que me marcou mesmo foi essa parada do Leão Lobo aí. Ficar travando os Cavaleiros, cara. Nossa, quanto eu xinguei o Leão Lobo na minha infância. Não tem igual. Mas é um momento muito engraçado, sabe? Um momento mágico. E não só isso, eu lembro de outra coisa também, cara, que é surreal. Vocês vão ver, vocês vão dar risada. Mas eu lembro exatamente da estreia de Super Campeões Road to 2002. TV Kids, prepare a sua torcida, porque Oliver e sua turma vão jogar pra valer e dar um verdadeiro show de bola. Super Campeões, hoje, 6 da tarde, na TV Kids. A versão de 2002 de Super Campeões, assim, todo mundo tinha crescido com o da Manchete, e agora seria o outro, sabe, seria um remake, né, uma outra versão, e focado na Copa do Mundo. Então, esse Super Campeões, ele é bastante interessante, porque ele tem o patrocínio da Adidas, então tem umas coisas assim, tem a bola lá, que é marcante. Infelizmente, ele não licenciou os times, os jogadores, então lá tem o Rival 1, sabe, que é o Rival, né, que é o Rivaldo, só que ele tá com esse nome. Tem os times também são trocados, né, ele não vai pro São Paulo, vai pro Brancos e tudo mais. Mas antes de tudo isso, cara, eu lembro exatamente do dia que foi anunciado na TV, e meus tios falaram pra mim também pra assistir, e cara, eu lembro que falaram mais ou menos assim na TV: não percam os Super Campeões, que vai iniciar hoje às 18 horas da tarde. 18 horas da tarde, 6 horas da tarde. E aí, meus tios falaram isso também: não, vai começar às 6 horas. Só que eu era uma criança, eu não entendi o conceito de tempo, sabe? Eu não sabia ver as horas, eu não sabia o que eram horas, basicamente, tava aprendendo ainda, sabe? Então ainda era muito assim: tá, vai começar às 18 horas, mas o que isso significa? Sabe, uma criança boba, sabe? Uma criança que tá aprendendo. E vocês não acreditam no que eu fiz, meus amigos. Como eu não sabia horário, assim que eles falaram isso, eu liguei a TV, e eu juro pra vocês, eu fiquei da manhã até a tarde assistindo a Rede TV. E sabe tudo que eu assisti? Só os infomercial mais desgraçados de todos, meus amigos. Era a Polishop, era os caras vendendo colchão, era os caras vendendo as parafernálias lá, e eu lá que nem um tonto assistindo tudo aquilo. Cara, foi um momento tão marcante, sabe? De eu ver ali as coisinhas sendo vendidas, ver os informações que na época os infomerciais eram mais fortes que hoje em dia os caras é tudo meio coach das ideias, né? Os caras é tudo mais objetivo, mas naquela época não. Naquela época eles focavam muito naqueles comercial americanos, sabe? Os caras faziam uma ceninha, sabe? Tinha um cenário ali, os caras atuavam, assim, então era tipo uns filminhos que ia passando, sabe? Eu fui lobotomizado por esses comerciais, eu passei a tarde inteira até de fato começar Super Campeões, sabe? Mas foi esse desafio que eu tive que cumprir. Eu não sabia o que era 6 horas, eu vou fazer o quê? Tipo, não tinha muito o que fazer, né? Eu fiquei que nem um tonto na TV, mas eu lembro desse dia até hoje, cara. Por isso que eu falo que é mágico. E ainda nessa pegada tem outro momento, e esse é bem marcante mesmo, porque foi a primeira vez onde eu meio que falei de um anime pros meus tios, sabe? Onde eu indiquei, falei pra eles assistirem, falei pra eles porque era uma coisa muito interessante do jeito que foi, né? Uma coisa bem legal, porque começou a ter os anúncios na TV e basicamente só tinha anúncio quando eu tava assistindo, né? Quando eles estavam assistindo, nunca passava. Então eu via anúncio e eu tinha que falar de boca pra eles. Falar, é assim, assim, assado, vocês conhecem? Eu falava, não sei, talvez. Aí falava, não, o cara vai lá e faz isso, faz aquilo, não sei, vocês têm que ver, parece legal. Não sei, vai estrear. E era sempre assim, sabe? Estavam anunciando, acho que, não sei se semanas ou uma semana antes de estrear. Mas eu tô falando, de quando Hunter x Hunter de 99 ia começar a passar na Rede TV. Noite na Rede TV. Muita ação e aventura com os desenhos da TV Kids. Cara, como eu sou sortudo de ter pego essa época, meus amigos. Eu lembro de cada segundo que antecipava essa estreia. Sabe, eu lembro certinho do comercial ali, que era o Gon ali com a vara de pescar dele. Passava outros de relance, assim. E eles anunciando
que ia ter aquilo, eu fiquei muito empolgado por algum motivo. Aquilo me pegou, porque era um anime que meus tios não conheciam, sabe? Era um anime que meus tios não tinham contato e eu que estava sendo expoente pra eles. Então, a vida toda até então, eles estavam sempre me falando, ó, assista esse aqui, ou então me chamavam, ó, vem ver esse aqui, peguei um DVD, peguei um VHS, não sei, depois com a internet também, mas dessa vez era a primeira vez que o jogo mudava, sabe? Que eu que tava falando, então, eu via os comerciais e eu ficava animado, falava, caramba, isso aqui vai ser muito bom. Eu falava pra eles, aí eles até ficaram meio em dúvida pelo que eu tava falando, falaram, será que é Yu Yu Hakusho? Não sei, que Yu Yu Hakusho eles já amavam. Mas aí não, é outro anime, eu não sabia o nome direito, não sabia a pronúncia, né? E cara, eu fiquei muito empolgado pra assistir, né? Eu falo pra vocês que eu acompanhei desde o primeiro episódio, assisti tudo. Mas o que mais me marcou foi essa espera. Justamente assistir ali o comercialzinho do anúncio, né? Anunciando que ia passar, de falar pros meus tios. E essas 3 experiências estão unidas, e acho que vocês já perceberam o porquê, né? Porque eu falei 3 dos momentos mais mágicos da minha infância envolvendo animes, e nenhum desses momentos foi quando eu de fato estava assistindo. Olha só, isso não é magia, mas se isso não é magia, eu não sei o que é. Porque ele só me marcou tanto, mas tanto que a parte que mais me marcou era a antecedência desses animes, era da expectativa, da ansiedade, daquela vontade de querer assistir. Então o que me marcou foi assistir o Leão Lobo até chegar os Cavaleiros, ficar assistindo o comercial a tarde inteira, a manhã inteira, o dia inteiro, só pra assistir Super Campeões, ou então até de ficar falando pro meus tios de um anime que ia estrear que eles não conheciam. Então vejam só como é mágico essa questão dos animes, sabe? Eu fiquei bobo quando eu percebi essa conexão, porque isso aqui não foi uma pauta que eu fiz racionalmente. Eu falei, não, vou pegar esses 3. Não, eu simplesmente estava pensando nos momentos que eu tenho, no que me fez gostar de animes, e esses 3 vieram em mente em sequência. E aí só depois eu fiquei bobo de ver essa coincidência, sabe? Então, é magia, meus amigos. Animes são mágicos e na vida de uma criança, eles realmente podem agregar muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. E eu queria compartilhar muito com vocês tudo isso, assim, era o que eu mais estava com vontade de vir aqui e falar, assim, pra vocês. E aí, minha trajetória começou aí, né? Começou desde antes de eu começar a assistir as coisas por conta própria, né? Meus tios sempre me mostravam, eu era apaixonado por tudo aquilo, e aí eu fui criando meu ego, né, criando as minhas vontades ali, o que eu mais gostava, o que eu não gostava tanto, e aí sim, teve TV Globinho, sabe, teve a Rede TV, cara, a Rede TV é a GOAT de tudo isso, assim, os caras têm na capivara simplesmente Hunter x Hunter e Fullmetal Alchemist, sabe, os dois, praticamente 2 dos melhores, e só que tem alguns traumas também, né, parando pra pensar, porque as coisas do SBT, por exemplo, eu não conseguia assistir por causa da maldita TV regional. Sabe, a TV regional estragava tudo. E não passava as melhores coisas, os animes mesmo, tipo Naruto, One Piece. Essas coisas não chegavam a passar pra cá, sabe? Pra você assistir, ou você precisava ter internet, ou você precisava ter TV paga, porque na TV por assinatura também passava, ou então você precisava ter uma parabólica, né, para pegar lá direto de São Paulo, seja lá de onde for. Então eu tenho, assim, eu carrego comigo algo que é contra a minha geração, e parece até que, de novo, eu vivi uma geração que não era a minha, porque na minha geração eu não acompanhei os animes, e por isso eu sinto que eu perdi muita coisa por não ter aquele carinho, e não foram esses animes que moldaram meu caráter, e com isso eu tô tranquilo, porque animes sensacionais moldaram ele, e infelizmente não consegui entrar. Então o Big Tree, por exemplo, eu nunca consegui ter um carinho por eles, eu nunca consegui ter aquela vontade. Claro, eu já tentei, e com muitos bons olhos, assim, eu sei que tem muita coisa boa, só que infelizmente eu nunca consegui sintonizar, tá na mesma sintonia, sabe? Se é que vocês me entendem. E eu tive, sim, amigos que tem muito carinho por essas obras, mas por algum motivo eu acabei passando por isso, sabe? Eu acabei não entrando nessa vibe, claro, por todas as problemáticas, assim, de não ter internet, assim, de não ter uma internet só pra mim, de não ter acesso, de não ter TV paga, de não ter TV parabólica, né?
tudo mais. E aí, sem esse interesse tudo, a gente nem ia atrás dos DVDs, né? Eu pegava muito DVD de anime, mas eu pegava daqueles que eu já conhecia, né? Que eu assistia, que eu sabia que era legal. Então, sabe, acabou não crescendo em mim. E esse é um dos grandes pecados que eu tenho. Mas eu não posso dizer que eu tenho a consciência suja por isso. Pelo contrário, ela limpa, porque o que eu cresci assistindo eu amo. Sabe, meus animes favoritos são todos esses que meus tios me apresentaram e alguns outros que eu descobri por conta própria. Mas, cara, um anime que eu sou muito, muito feliz de ter conhecido foi Yu Yu Hakusho. Nossa, cara, como isso fez bem, assim, uma das melhores obras que eu já vi. Eu já reassisti ela não sei quantas vezes, já reassisti ela por vários idiomas diferentes, assim, na questão da dublagem, da legenda e tudo mais. Tem um mangá completo. E eu gosto muito de Yu Yu Hakusho. Um dos animes que molda caráter também. E puxando na lembrança, lembro de um dia que eu fiquei muito feliz. Eu ainda era criança, mas eu já tava um pouco mais crescidinho, né? E eu lembro de um dia que eu saí com a minha avó pra ir no mercado, acho. E passando, assim, eu passei por umas casas, tem umas crianças brincando. E vocês não adivinham no que elas estavam brincando. Sabe? Foi algo que me fez colocar um sorriso genuíno no rosto, assim. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo de ver aquela cena, que é rara. Crianças brincando de Yu Yu Hakusho. Sabiam falando, eu vou dar um Leigan aqui. Aí ele explicando a regra, mas o Leigan só posso dar, sei lá, 2 vezes por dia, né? Tá no começo ainda. Sabe, só posso dar uma vez, aí vai crescendo, sabe? Aquela coisa, né? E ver ali criançada brincando de Yu Yu Hakusho, isso já era um pouco mais pra frente. E aí eu sei também, porque Yu Yu Hakusho, na era moderna, digamos assim, ele não teve muito espaço na TV aberta. E eu lembro até, cara, de uma coisa que eu não sei nem se é efeito Mandela, mas eu lembro de estar na casa da minha tia e algumas vezes passar lá na TV e em algum canal tava passando Yu Yu Hakusho. Mas era assim, não tinha um dia fixo, não tinha nada. Eu podia estar ou podia não estar passando. E eu lembro que eu sempre ficava tentando sintonizar na minha TV, ficava ali passando canal em canal e nunca passava o Yu Yu Hakusho. Então é uma lembrança que eu tenho assim de falar, caramba, por que passa mesmo ou é só de algum dia? Quando que passa isso, sabe? Eu não vejo nada, não sei nada. Então, sabe, uma das minhas coisas era querer assistir Yu Yu Hakusho na TV aberta, só que era uma coisa que era impossível, sabe? Eu nem sei, tipo, hoje eu posso pesquisar, tentar ver as exibições de Yu Yu Hakusho, cara, mas é algo que me deixa em parafuso de lembrar. Eu falo, caramba, tá passando TV aberta, uma coisa tão boa, e por que eles não estão anunciando isso, sabe? Por que eles não estão falando nada, sabe? Então, meus amigos, eu estou fazendo uma intromissão aqui porque eu finalmente consegui resolver esse mistério, isso mesmo, tem uma explicação e ela realmente é bem interessante e bem trágica ao mesmo tempo, mas tem uma explicação, né? Porque a história lá, eu tava na casa da minha tia e um dia eu vi Yu Yu Hakusho na TV aberta e nunca mais passou, nunca mais consegui assistir. Que mistério é esse? Que mistério é esse? E tem uma explicação, mas antes disso, queria falar que conversando com meu tio sobre esse episódio e tudo mais, ele me contou a história da primeira vez que eu de fato assisti Yu Yu Hakusho, e depois que ele me falou, eu consegui me lembrar claramente daquele dia, e foi quando eu fui numa locadora e por indicação dele eu acabei pegando um DVD ali de Yu Yu Hakusho e assisti, e foi amor à primeira vista mesmo, sabe? Era uma coisa incrível, assim, ainda era daquela fase bem inicial, sabe? Daqueles monstros lá que tem, né? Do Byakuya, do monstro de pedra. Eu peguei desse monstro de pedra lá, que enfrenta o Kurama naquele castelinho lá. Então ali foi a primeira vez, e depois disso eu fiquei com muita vontade, só que era difícil, né? Na época eu dependia de DVD, de VHS e tudo mais, ainda não tinha internet. E aí que vem essa história, né? Do porquê eu fiquei tão eufórico quando eu vi Yu Yu Hakusho na TV aberta, e aí eu fui pesquisar e eu achei uma explicação interessante, sabe? Ele foi exibido pela Band, isso mesmo, a Band comprou pra exibir em 2007. Só exatamente em 2007, e aí ela comprou pra passar ali nos domingos como se fosse um tapa-buraco. E pelo que eu pesquisei, tá registrado que foram exibidos apenas 4 episódios, depois nunca mais. E tem a história do porquê só foi exibido 4 episódios, é que simplesmente eles começaram a exibir, e aí veio o Ministério Público com a censura, e aí botou ele mais 14, e naquela época ele só poderia ser exibido depois das 21 horas, então quebrou completamente as pernas da Band, não tinha o que elas fazer, sabe, porque censurou, e era o horário que eles tinham pra passar, era ali mesmo no horário do almoço, de manhãzinha, e nunca mais passou, sabe? Tem até abertura
que eles usaram, eles fizeram uma abertura meio diferentinha, assim, sabe, colocando umas cenas do anime ali, dos episódios de fato, mas fica essa curiosidade, sabe, então realmente eu tive a sorte de assistir um desses 4 episódios que passou na Band, sabe, aos domingos, e foi isso, foi um mês passando e depois nunca mais, sabe? Então é uma triste história, mas eu fiquei feliz de descobrir ela porque fez sentido finalmente um dos grandes mistérios que eu tinha da minha infância, do porquê, quando eu fui na casa da minha tia, eu assisti um episódio de Yu Yu Hakusho e depois nunca mais encontrei ele na TV aberta. Olha só que história bacana, meus amigos. História triste, mas tudo faz sentido agora, tudo faz sentido. Era um desejo que eu tinha de assistir Hakusho. E tudo isso deixa ainda mais mágico também ver as crianças ali brincando de Hakusho, sabe? É uma coisa muito legal. Tem outros animes também, cara. Eu lembro de quando eu vi Dragon Ball Z pela primeira vez também na TV Globinho. Meus tios também me mostraram. E, cara, surreal, cara. Até hoje eu tenho um carinho muito grande por aquele arco de treinamento do... Tem uma mosca aqui. É que eu fechei a janela aqui, aí nesse calor elas aparecem, né? Mas ela tava com saudade aqui do podcast também. Mas seguimos. E Dragon Ball Z, né? Eu tenho um carinho muito grande por aquele arco de treinamento do Gohan com o Piccolo. Nossa, porque aquilo foi a primeira coisa que eu vi, sabe? Foi a primeira coisa que eu vi, assim, que eu tenho lembranças. E eu tenho um carinho tão grande que é uma das minhas partes favoritas de todo o anime, assim. Aquele arco de treinamento ali do Gohan falando Senhor Piccolo, nossa, tão legal. E o Piccolo ali pagando de durão, mas aliviando nos momentos certos, sabe? Reconhecendo o valor do Gohan. Aquilo é cinema demais, sabe? Aquilo é bom demais. E é isso, assim. Esses primeiros animes que eu vi foram nessa linha, né? Foi o Hakusho, Dragon Ball, Cavaleiros, que eu já falei demais dele aqui. Aí teve Super Campeões também, que também é um da Manchete, que depois teve outra versão pra Rede TV. Os animes da Rede TV também, assim, todos. A Rede TV é onde eu mais acompanhei anime, assim, de longe. A Rede TV é a que mais acertava. A TV Kids é subestimado, até mesmo que as pessoas tenham um carinho muito grande por ele, mas o tanto de serviço que ele prestou foi sensacional. Assim, é difícil você achar um anime ruim, assim. Sei lá, anime ruim, você pensa em Dinossauro Rei, tá ligado? Que tem o diretor lá de Boku no Pico, sabe? Uma coisa assim, mas... Pô, ele passou uns animes bravos, pô. O saldo é muito positivo, assim. Não tem igual. Sabe, teve muitos animes bons ali. Beautiful Joy, cara, que anime engraçado, cara. Que anime interessante. Teve outros também. Cara, assim, mais pra frente teve Super 11, que era... Nossa, chegar da escola assistir Super 11 era surreal, sabe? Era a mesma vibe de assistir o Pânico no domingo pra falar com a rapaziada na segunda na escola, sabe? Dar risada. Aí, no caso, era assistir o episódio de Super 11 e depois ter o que falar na escola, sabe? Era coisa de louco. E, assim, Fullmetal também, né? Fullmetal Hunter x Hunter, né? 2 animes sensacionais que não tem o que dizer. E era sensacional ali a grade da Rede TV. A TV Globinho também, eu tenho muitas memórias boas. Infelizmente eles davam umas picotadas gigantescas, né? O maior exemplo disso era o Samurai X. Mas tinha animes ali muito legais, assim. Zatch Bell, cara, nossa, Zatch Bell é imbatível. Que desenho engraçado, cara. Nossa, como eu dava risada. E ainda dou risada até hoje, cara. Ver o Ponigon ali, o tio. Que o Zete, toda a rapaziada ali. Eu mais perdia com ele no parquinho, sabe? A Naomi. E até hoje eu tenho flashback do Vietnã, quando chegava no episódio daquela menina da água, porque sempre que chegava ali, a gente ficava naquela expectativa de ver o próximo, mas sempre voltava pro começo. Aí falava, putz, mas a gente assistia de novo, né, porque era muito bom. Era sensacional. Mas antes disso, antes dos animes que eu assisti na TV, tinham também outros animes que você me mostrava, tipo Digimon. Nossa, cara, eu me amarrava em Digimon. Eu lembro que acho que um dos primeiros papéis de parede que eu coloquei num computador velho que me deram, num computador só pra rodar emulador, e talvez nem isso direito, mas era
era ali do Metal Garurumon, era isso, sabe? Era os Digimon ali, e eu era apaixonado por Digimon, porque não só isso, não só os meus filhos me mostrarem, mas eu também jogava muito. Digimon Rumble Arena foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, assim. Eu zerava com todo mundo, era o jogo que eu ficava ali amarrado. Eu jogava com os meus tios, jogava com minha família, com os meus amigos. E cara, Digimon Rumble Arena é um dos meus jogos favoritos até hoje. Tem falado do Digimon 8-3, que, sim, as falhas dele é o que faz ele ser tão especial, sabe? Um jogo tão excêntrico, tão desgraçado, mas ao mesmo tempo eu me amarro tanto, cara. A vibe dele é indescritível. Tipo, as coisas que vão acontecendo, os acontecimentos ali, é sem igual. Ele tem uma atmosfera muito forte e ele é mágico também, sabe? Então, cara, Digimon foi uma coisa que eu só iria conhecer por causa dos meus tios, né? Que não foi um que... Ele não passava na época que eu tava crescendo, sabe? Então, ele ia ficar bem perdido no tempo. Então, olha só quanta coisa eu conheci dos meus tios. Outra coisa, Fly, o Pequeno Guerreiro, cara, nossa. Filme legal também, Dragon Quest. Buck, um dos meus animes favoritos também, cara. Buck, eu dou muita risada com Buck, assim, é surreal como ele é bom. E são muitos, assim, da Era de Ouro ali, da Manchete, das outras emissoras que também foram na onda. Então, eu realmente fui muito privilegiado em nascer nesse tempo, porque eu vivi uma era que não era minha. Eu vivi uma era que eu não fazia parte e tomei ela pra mim. E isso me faz me sentir muito bem, sabe? Dá uma alegria no coração ver que eu fiz parte de tudo isso e ainda sempre estive aberto pro futuro, sabe? Porque eu também não fiquei preso a só isso, a só isso. Não, sempre estive aberto a reconhecer o novo. Eu tô até hoje sempre de portas abertas para novas experiências. E sempre em frente, mas também olhando pra trás, porque eu também, mais velho, descobri muito anime antigo que eu não tinha assistido, cara. Trigun, sabe? Trigun pra mim é top 5, sabe, dos animes que eu já vi. E eu só fui descobrir lá pra frente, sabe? Um pouco mais pra frente. Então, é de uma riqueza essas histórias, assim, essas experiências. E são todos esses animes que respondem a pergunta do que anime te fez gostar de animes, assim. Eu já nasci com esse destino, com essa sina de gostar dos animes, assim. E tem outras histórias, tipo, assim, por causa da escola agora e tudo mais, tem um anime que eu gostava muito, mas eu não... por algum motivo eu não consegui assistir. Era o Astro Boy, que passava na TV Globinho, porque eu era muito fã de Mega Man, sabe? Eu gostava muito dos jogos de Mega Man. E Mega Man sofre daquela coisa de nunca ter tido um anime, né? Ele teve o OVA ali do Sigma Day, que é sensacional. Eu lembro, e outra coisa também que meus tios me mostraram, sabe? Eu lembro do dia que eles me mostraram esse do Sigma Day, eles baixaram lá no computador, horas baixando e tudo mais. E eu fiquei amarrado, sabe? Nesse OVA. E assim, eu gostava muito de Mega Man. E Astro Boy era o que mais chegava perto, porque tem o negócio lá do braço dele virar um canhão também, assim, não sei. E na minha cabeça fazia essa conexão, Mega Man, Astro Boy. E era uma coisa que eu não assisti muito, sabe? Eu não tenho muitas lembranças assistindo, e até a lembrança que eu tenho é de eu não estar assistindo. Lembro que acho que teve algum brinde no McDonald's, alguma coisa assim envolvendo Astro Boy. E infelizmente eu não assistia muito. Mas ele ficou marcado, sabe? Eu quero revisitar algum dia, né? É uma obra magnífica do Osamu Tezuka. Mas ainda não tive a oportunidade. E aí eu falo pra vocês, assim, eu sempre falei da magia dos animes aqui, fica escancarado essa temática. Então foram esses animes que foram moldando meu caráter. E claro, teve muito tokusatsu também, tipo Kamen Rider Black. Pra mim é o GOAT, sabe? Ele é sensacional, tipo... Aí tem, viúva do Black, viúva do... Sim, eu sou, sabe? Mas eu não falo mal dos outros Kamen Riders, pelo contrário, eu achei a ideia do Kamen Rider muito boa, muito bem trabalhada, mas o Black não tem como, cara. O Black a trama é muito bem construída, assim, os personagens ali, as resoluções, os valores estão todos ali, sabe? É emocionalmente muito forte, assim. Tipo, ele talvez foi
primeira mídia que me fez chorar, sabe? Foi a primeira mídia que conseguiu me fazer chorar, que foi na morte do monstro baleia. Nossa, cara, que maldade. Tipo, porque ali era uma cena que não era convencional, porque ele era um monstro que era muito bom, que foi pro lado do bem, e por isso ele sofreu ali, pagou como um traidor, também pra deixar o Kamen Rider com raiva. E a gente fica com raiva também, e depois a gente chora, vendo os últimos momentos ali, ele falando pro Kamen Rider cuidar dos oceanos, assim, cuidar da natureza. Nossa, cara. E essa coisa, esse apego à natureza, cara, que mensagem bonita. Tipo, enquanto Shadow Moon tava lá, botando fogo em tudo, os coelhinhos passando, meu Deus, que cena, sabe, meu Deus. E teve essa também, sabe, dos embates do Kamen Rider com o Shadow Moon, icônico pra caramba. Então você vê como são ricos, cara. Gente, para pra pensar um pouco nos valores que o anime, o Tokusatsu quer passar, cara. É uma coisa muito forte, sabe, principalmente esses clássicos aí. E isso é algo que eu não negocio, sabe? Algo que faz parte e que eu sempre procuro ter. E me ajudaram muito na minha infância, assim. Colocaram no caminho do bem. Fizeram ver que o bem vale a pena. E eu falo pra vocês, a gente tá num mundo muito cínico pra não dar valor a essas coisas. Então sempre que eu puder dar valor a isso, eu vou dar valor. Vou tocar a tapa pra falar dessas coisas que pra mim são muito importantes. Ai, ai, que conversa boa, meus amigos. Como eu tava com saudade disso. Eu prometo que eu não vou abandonar vocês novamente. Então, peguem esse voto de confiança que eu dou pra vocês e confiem em mim. Sabe? Vão lá, sabe? Compartilhem aí pros seus amigos. Falem que o podcast tá de volta. Então, apresente ele a novas pessoas. Eu vou fazer ele com muito carinho, com muita dedicação. E não vai ter mais hiatos longos assim, não. Vou lutar para manter uma frequência e as coisas vão caminhar bem. Eu tenho certeza disso, se Deus quiser. Tudo aquilo vai encaminhar bem. Foi muito bom papo. Muito bom papo. E agora eu tô ansioso para saber que anime te fez gostar de animes, meus amigos. Qual é a sua história para vocês gostarem dessa mídia lá do outro lado do mundo que veio parar aqui para virar febre e não sair mais do nosso imaginário popular. Falem que eu tô ansioso. Conte pra mim suas histórias, que eu estou todo ouvidos. E foi isso. Essa foi a nossa trajetória. Eu tô aqui ainda ajeitando os efeitos, né? Esse aqui eu achei legal, mas talvez eu possa procurar algum outro. Tentativa e erro. Vou ver como fica a questão da capa também. Talvez tenhamos capa nova, talvez por agora a gente ainda use um estilo de capa mais anterior, né, que tudo mais, é uma coisa que é viva, sempre vai mudar. E claro, se vocês também tiverem curiosidade, quiserem saber o porquê ficou com esse hiato tão grande, comentem aí que eu faço com todo prazer também um podcast extra, explicando certinho como foi essa jornada, essa luta e por que eu resolvi voltar agora. Mas é isso, meus amigos, já falamos demais aqui, falamos bastante, o papo rendeu como nunca. Eu tô muito feliz, assim, vocês não fazem ideia da felicidade que eu tô de estar de volta aqui com vocês. Então, percebam que eu tô trajado com a minha roupinha, né? Eu tenho as duas fardas aqui do podcast, né? Essa vermelha e a preta, são duas camisas que são iguais, são idênticas. Eu nem comprei elas no mesmo lugar, elas só apareceram assim, eu aceitei, falei, não, isso aqui tem que ser. E eu tornei elas o fardamento oficial do figurante do anime de comédia chamado Vida. Então eu tirei a roupa da gaveta e tô aqui com o meu uniforme pra falar com vocês. Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deixem o seu comentário aí, que isso é muito importante. E com muito prazer eu digo, nos vemos nos próximos podcasts, meus amigos. Até mais. Tchau.